Olá, eu sou o Rodrigo Ayub e eu vou aproveitar que eu estou aqui ao pé desse pé de limão e vou falar sobre uma das vitaminas mais utilizadas, uma das mais famosas, mas que eu vejo que no dia a dia é utilizada de uma forma muito errada, tá bem? A partir de quantidades erradas, a partir de uma suplementação errada, e eu queria explicar um pouquinho sobre o papel da vitamina C no nosso corpo. Bom, então é assim, a vitamina C, assim como todas as vitaminas, ela é imprescindível para o funcionamento correto do nosso corpo, né, para aquelas funções fisiológicas e químicas básicas do nosso corpo, e ela é muito mal entendida, muito mal interpretada. A gente associa a vitamina C única e exclusivamente para tratar ou para prevenir resfriados, e na verdade ela é muito mais do que isso. A principal função da vitamina C no nosso corpo é o papel antioxidante que ela tem. Uma explicação muito rápida de bioquímica, né? Essa capacidade antioxidante da vitamina C nada mais é do que ela doar elétrons para uma outra molécula se equilibrar. Essa capacidade que a vitamina C de ser um giver, de ser um doador de elétrons. É mais ou menos como se você estivesse num lugar muito frio e aí você pegasse seu cachecol e desse para uma outra pessoa, né? Então a vitamina C é essa que fornece o cachecol para aquela pessoa ficar mais quentinha. Então ela faz isso com que uma outra molécula que esteja desequilibrada, ela se equilibre. Também esse é um dos princípios fundamentais da medicina ortomolecular, né? Que eu falo, a medicina ortomolecular, inclusive, o pai da medicina ortomolecular, assim como o pai da medicina é o Hipócrates, o pai da medicina ortomolecular, que é essa área que eu faço, né, que a gente equilibra a bioquímica do corpo, foi um químico que ganhou 2 prêmios Nobel, a única pessoa da história da humanidade que ganhou isoladamente 2 prêmios Nobel, um de química, se eu não me engano, em 1954, e um prêmio Nobel da Paz, em 1962, que foi Linus Pauling. Ele é o pai da medicina ortomolecular, inclusive porque ele fala muito sobre a necessidade e a utilização de doses muito altas de vitamina C para a gente ter saúde. E a gente sabe realmente que a vitamina C ela é muito mais do que só prevenir resfriados, né? Eu estou aqui perto desse pé de limão porque o limão a gente sabe que é uma das frutas da natureza que tem maior concentração de vitamina C, assim como todos os cítricos, mas não só as frutas, também como muitos legumes e verduras, como os pimentos e o espinafre. Todos os legumes e verduras têm concentrações de vitamina C, cada um com as suas concentrações individuais, e é fundamental a gente ter o ingesta desses alimentos para ter níveis ótimos de vitamina C no nosso corpo. Hoje, mais do que nunca, porque as pessoas andam muito desequilibradas, né? Quando a gente tem esse estresse no nosso corpo, esse estresse oxidativo, como eu estava falando, em que a molécula fica desequilibrada, na verdade, ela perde um dos elétrons que equilibra a molécula, né? Assim como nós, as células, os elétrons gostam de viver os elétrons em pares, né? Então tem que ter em pares, e os seres humanos também gostam de viver em pares. E quando sai um par, ele desequilibra e fica desequilibrado, vai lá a vitamina C e fornece um elétron para equilibrar aquela molécula. Então hoje o mundo está muito contaminado, né? Muito intoxicado, as pessoas estão cheias de químicos dentro do nosso corpo, e isso desequilibra a nossa estrutura química, né? As pessoas estão muito estressadas, o estresse tem uma capacidade de desequilibrar o nosso organismo e gerar o estresse oxidativo, e os fumantes, por exemplo, né, uma pessoa que fuma muito cigarro, para vocês terem uma noção, cada cigarro que você fuma depleta mais ou menos 25 miligramas de vitamina C no seu corpo. Então você imagina uma pessoa que fuma um maço de cigarro por dia, a quantidade de vitamina C que ela precisa ingerir para ter níveis ótimos. Os fumantes, as pessoas que estão muito doentes, os atletas de alta competição, os diabéticos, por um motivo que eu já vou explicar a seguir, todas essas pessoas que têm essas necessidades orgânicas muito mais intensas, precisam de doses mais altas. Eu acredito que a suplementação seja fundamental para essas pessoas. Para as outras pessoas, as pessoas saudáveis, o que é muito raro hoje, uma pessoa que tem uma alimentação perfeita, que não esteja submetida a nenhum tipo de estresse, que quase não tem intoxicação no corpo, né, que tem um corpo bastante limpo, que não tem hábitos de vida ruins, essas pessoas, teoricamente, só precisam da vitamina C a partir das fontes naturais, né, das legumes, das verduras, como eu falei, das frutas, mas hoje, infelizmente, isto é exceção. A dose diária recomendada de vitamina C para a mulher é mais ou menos 75 miligramas, para o homem é mais ou menos 90 miligramas. Isso é uma dose ridícula, porque o nosso corpo ele precisa de muito mais que isso para ter uma saúde plena. Esta dose diária recomendada é única e exclusivamente para prevenir as doenças da carência da vitamina C. A mais conhecida chama-se escorbuto. Daí o nome que da vitamina C, o nome científico, que é ácido ascórbico, que vem de ascorbic, que é
não escorbuto, é uma vitamina que deixa o corpo sem esse problema do escorbuto, que é, na verdade, uma fragilidade do colágeno no nosso corpo, e principalmente que se manifesta por sangramento gengival, e acontecia muito em marinheiros que não comiam nada, que tinham vitamina C durante um tempo e tinham essa deficiência dessa vitamina. Hoje, na população geral, isso é muito raro, as pessoas terem uma deficiência a ponto de gerar um escorbuto, mas os níveis ótimos de vitamina C para o seu corpo funcionar muito bem também é muito raro. É muito raro você encontrar uma pessoa que tenha os níveis ótimos de vitamina C ao longo do dia. E mais um problema, a vitamina C, por ser uma vitamina hidrossolúvel, ela não se armazena no nosso corpo. Então não adianta você tomar vitamina C durante um dia e depois ficar vários dias sem tomar vitamina C, porque o seu corpo vai precisar carência. O seu corpo o tempo todo ele está precisando de níveis ótimos de vitamina C para fazer os processos fisiológicos, os processos de reparação. É um processo dinâmico no nosso corpo e a gente sempre tem que estar colocando níveis ótimos de vitamina C. Vou dar uma noção só basicamente rápida do que a vitamina C faz no nosso corpo. A função principal da vitamina C é a partir da estruturação do colágeno. A gente ouve muito falar de colágeno, eu vejo que as pessoas têm muita suplementação de colágeno hoje que compra na farmácia, mas é só um dado que eu vou dar. Quando você toma colágeno, na verdade você está dando para o seu corpo os aminoácidos que precisam para formar essa molécula, prolina, lisina, só que se você não tiver vitamina C no seu corpo, o seu corpo não faz a estruturação do colágeno de forma que ele funcione de uma forma plena no seu corpo. Então não adianta nada a vitamina C, a suplementação de colágeno sem a vitamina C. Portanto, dica número 1, se você quiser fazer alguma suplementação de colágeno, faça junto com suplementação de vitamina C, porque senão, na verdade, você está enchendo seu corpo de proteínas que muitas podem virar açúcar e acabar até engordando você e não vai fazer o benefício que você quer, que normalmente é o benefício para a pele. E realmente o colágeno, né, é como se fosse aquela cola que estrutura a nossa pele e deixa a gente com aquela pele viçosa, pele bonita, né, previne a flacidez. Mas não só isso, o colágeno é a proteína mais presente no nosso corpo, ela está presente nos dentes, ela está presente nos ossos, está presente nos ligamentos, nos tendões, no cabelo, nas unhas, em várias substâncias de reparação do nosso corpo, de estruturação do nosso corpo, e elas precisam da vitamina C para isso acontecer. Na verdade, é uma ativação de algumas enzimas em que a vitamina C é como se fosse o óleo lubrificante. A gente chama de cofator enzimático. Por exemplo, uma enzima chamada prolina hidroxilase, uma outra enzima chamada lisina hidroxilase. É a capacidade da vitamina C de ativar essas enzimas que fazem hidroxilação. Elas dão hidrogênio para a molécula ficar estruturada. E a vitamina C tem essa capacidade. Falando também da importância da vitamina C na nossa saúde geral e na nossa energia, a vitamina C ela aumenta a absorção do ferro. Ela tem a capacidade de consertar, corrigir as deficiências de ferro no nosso corpo quando ela é utilizada junto com esse mineral. E uma pessoa que tem carência de vitamina C também tem a carência do ferro, pode desenvolver anemias e outros problemas relacionados com a deficiência do ferro no corpo. A vitamina C ela tem um papel muito importante para o emagrecimento. Então aí as pessoas vão começar a usar de uma forma muito mais otimizada, já que as pessoas se preocupam sempre com estética. Eu já falei do colágeno e agora eu vou falar em relação ao peso. A formação da carnitina, né, que é um aminoácido que é como se fosse um transportador da gordura para dentro da mitocôndria, para gerar, como se fosse na nossa fornalha que gera energia, ela precisa de vitamina C. Então a formação da carnitina depende de vitamina C como cofator também e com isso você tem maior queima da gordura do seu corpo. Então para quem quer perder peso, níveis ótimos de vitamina C é imprescindível. A vitamina C também tem a capacidade de baixar o colesterol ou equilibrar o colesterol no corpo, porque ela transforma o colesterol em bile para ser excretada no nosso aparelho digestivo quando a gente come muitas gorduras. Então a formação de bile depende da vitamina C. Então você vê a quantidade de coisas importantes que a vitamina C tem. Que eu falei naquela parte do estresse, além do efeito antioxidante e imunológico da vitamina C, a vitamina C ela também ativa uma enzima chamada dopamina beta-hidroxilase que transforma a dopamina em noradrenalina. Então aquelas pessoas que precisam ter aquele estresse agudo que é importante como mecanismo de defesa do nosso corpo, elas têm esse mecanismo otimizado quando elas têm níveis ótimos de vitamina C. Então aí você vê, o tempo todo o corpo precisa de vitamina C. Para mim, o principal função é aquela função antioxidante, já que ele equilibra todo o estresse oxidativo do nosso corpo, que vai aumentando ao longo da vida e aumenta com esse nosso dia a dia atribulado que a gente tem, e também a reparação do corpo e a estruturação a partir da formação do colágeno. Então não adianta ficar tomando colágeno junto, você tem que tomar vitamina C. Aí eu falo, tomar vitamina C, você pensa logo em suplementação.
Eu sempre sou muito natural, muito natureba, muito orgânico, muito fisiológico e eu acredito que a maioria das pessoas tem que ter uma vida plena, uma vida equilibrada, saudável e não precisam tomar vitamina C a partir de comprimidos, tá bem? A menos que, como eu falei no início do vídeo, se você tiver um processo de desequilíbrio do seu corpo por excesso de estresse, por cigarro, por excesso de açúcar no seu corpo, e aí eu vou falar uma coisa que eu tinha falado no início do vídeo, é que assim, na verdade, a glicose e a vitamina C tem uma molécula muito parecida, então elas usam até o mesmo carreador para dentro da célula. Então acaba que a insulina também controla a entrada de vitamina C para dentro da célula. Conclusão, um paciente que tem excesso de açúcar no sangue, o açúcar ele compete com a vitamina C para ser absorvido. Ou então uma pessoa que tem resistência insulínica, tem resistência àquele hormônio que eu já falei em outros vídeos, ela também vai ter mais dificuldade de absorver a vitamina C. Então os diabéticos e as pessoas que têm açúcar muito alto no sangue ou têm essa condição chamada resistência insulínica, eles vão ter maior necessidade de vitamina C. Então, como eu falei, pessoas muito estressadas, pessoas muito doentes, pessoas com açúcar alto no sangue ou diabéticos têm necessidade suplementar porque só alimentação não vai ser o suficiente, a menos que coma uma alimentação riquíssima com alimentos que tenham muita concentração de vitamina C. Para o resto da população, você pode fazer uma alimentação equilibrada, né? Você vê, por exemplo, um limão, ele tem em média 50 mg de vitamina C. Então, se você pode tomar de cara de manhã um limão espremido no copo e aí você já tem uma concentração de vitamina C pela manhã. Depois você, na hora do almoço, você come outros alimentos com grande concentração de vitamina C e ao longo do dia você tem que ter esse nível de vitamina C ótimo, né? Que eu calculo, isso é individual para cada pessoa, mas que eu calculo que seja muito mais do que as doses diárias recomendadas de 100 mg. E se você quiser fazer suplementação, tomar um comprimido de 200 ou 100 a 200 mg, tomar isso 2 a 5, 4, 6 vezes por dia, mas isso que eu falei, depende muito de pessoa para pessoa, depende do estado que o seu corpo está passando. Porque, por exemplo, você vê aquelas pessoas em CTI, né, em terapia intensiva, que tem sepse, que estão em estado terminal de alguma doença, como cancro, etc. Hoje tem vários estudos mostrando que essas pessoas precisam de doses altíssimas de vitamina C endovenosa, porque essa doença consome muito essa vitamina. Então precisam de doses muito mais altas, mas é porque o corpo está precisando consumir. Então, numa pessoa estável, equilibrada, saudável no dia a dia, é apenas para manter os processos fisiológicos naturais. Você vê que na natureza, a maioria dos animais produzem vitamina C. Por um processo de desenvolvimento antropológico, que hoje não tem ainda uma grande explicação, o ser humano, assim como os macacos e alguns outros animais, não produzem vitamina C. Então eles precisam tirar a vitamina C da alimentação. Mas você vê, por exemplo, alguns animais, como bodes ou então cabras, quando eles produzem a quantidade de vitamina C e quando eles estão sob estresse, eles chegam a aumentar 10 ou até 100 vezes a concentração de vitamina C no corpo, para você ver como é que o corpo, quando ele se auto-repara, ele consegue utilizar a própria vitamina e utiliza doses muito altas. Por isso que você não pode acreditar que a dose que você precisa no seu dia a dia é uma, e quando você passa por um processo de estresse ou de intoxicação, etc., você continua com aquela dose, porque o seu corpo ele vai precisar de muito mais. A gente já falou isso sobre a vitamina D também, que existe uma dose mínima para prevenir raquitismo, mas existem as doses fisiológicas para você ter uma vida super otimizada. É isso que a medicina ortomolecular ela pensa, que a gente tem que otimizar a nossa saúde ao máximo e para isso a gente tem que retirar os fatores agressivos e colocar os fatores como a vitamina C, que são fatores reparadores, tá bem? Desculpa se eu fui longo nesse vídeo, eu tentei só explicar um pouquinho o que é a vitamina C, a importância que ela tem na nossa área da medicina, que é a medicina ortomolecular. Qualquer pergunta sobre esse assunto, qualquer comentário que eu tenha falado de uma forma mais complicada ou alguma dúvida que tenha ficado, pode escrever nos comentários que eu respondo assim que puder. Não se esqueça de subscrever o canal e até um próximo vídeo, gente. Obrigado!